Olá pessoal, muita saúde física e mental para vocês. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do nosso método Abrir Mão e Superar. Hoje nós vamos falar sobre os perfis de dependentes emocionais. Quando nós falamos sobre dependência emocional, algumas pessoas dizem a seguinte coisa: eu não me identifico com a dependência emocional. E na verdade não sabe ele ou ela que existem 5 perfis de dependentes emocionais. E eu quero falar sobre 2 perfis, 2 tipos de dependentes emocionais, que são os principais, inclusive. Se você assistiu à aula 3, você deve ter percebido que eu falei também sobre dependência emocional. Você está aprendendo, você está entendendo o que prende uma pessoa a um relacionamento. Talvez você se prende a um relacionamento porque você é dependente emocional, porque você sofre de dependência emocional. Mas qual é o seu perfil de dependente emocional? Nós vamos descobrir isso aqui hoje. Como eu disse, existem 5 perfis de dependentes emocionais. Eu vou falar sobre 2 nessa aula 4. O primeiro perfil de dependente emocional se chama dependente emocional passivo. Na minha opinião, é o que mais sofre nos seus relacionamentos. Essa pessoa em uma relação, ela se mantém em uma postura totalmente passiva. Perceba que isso não é nada saudável. Afinal de contas, em um relacionamento, os 2 precisam ter voz ativa. Se você não tem voz ativa no seu relacionamento, eu sinto lhe informar, mas o seu relacionamento não é saudável. É um relacionamento tóxico, é um relacionamento abusivo, é um relacionamento onde você não tem vez, você não tem voz, você não consegue expressar suas vontades. Se você não consegue expressar suas vontades, você também não consegue expressar o seu desconforto, aquilo que fere você, aquilo que incomoda você. E, obviamente, esse relacionamento vai se tornar algo doloroso, algo que vai trazer dor a você. O dependente emocional passivo, ele suporta absolutamente tudo por causa dessa postura passiva. Geralmente são os dependentes emocionais passivos que aceitam traição. Nós temos exemplos de homens e de mulheres que foram traídas e continuam com aquela pessoa. E não foram traídas só uma vez, foram traídas 2, 3, 4, 5 vezes. Tem pacientes que eu pergunto para ele: você acha que ele trai você? E eles dizem: eu tenho certeza, doutor, que ele me trai. E mesmo a pessoa tendo essa certeza, mesmo essa pessoa sabendo que ela derrama oceanos de afeto por alguém que não derrama uma gota por ela, mesmo esse dependente emocional sabendo que ele se relaciona com uma pessoa que ultrapassou a linha do respeito, essa pessoa ainda continua ali, aceita ser tripudiada, envergonhada, humilhada, serve de tapete daquele sujeito, simplesmente pelo fato que ela é uma dependente emocional passiva. O dependente emocional passivo aceita absolutamente tudo. E ele aceita tudo por quê? Porque ele tem muito medo de perder aquela pessoa. O dependente emocional passivo pensa a seguinte coisa: será que eu vou envelhecer e não vou encontrar ninguém? O dependente emocional passivo tem medo de ficar sozinho no mundo. Então, por causa desse medo de ficar sozinho ou sozinha, o medo de perder o outro, porque ele pega o outro e dá um tamanho enorme para o outro. Por causa desse medo, ele se submete, ele se sujeita a coisas que ele não deveria se sujeitar. Ele aceita ser humilhado, ser envergonhado. As pessoas que estão de fora e veem tudo isso, amigos, amigas, familiares, colegas de trabalho, chamam essa pessoa de boba. Nossa, você é muito boba. E na verdade não, ela não é boba. Na verdade, ela é uma dependente emocional passiva. E aí ela vai aceitando absolutamente tudo. Uma das características do dependente emocional passivo é que ele evita brigar. Ou seja, mesmo ele estando desconfortável, ele evita falar sobre aquele assunto que traz desconforto. Por que ele evita? Porque ele tem medo de magoar aquela outra pessoa, o companheiro ou a companheira, e a outra pessoa deixar ele. Então ele vai aceitando tudo de bico calado. Ele vai se sujeitando a tudo aquilo.
Eu falando aqui agora, você já percebe que é o dependente emocional passivo que geralmente é vítima de relacionamentos abusivos. Por quê? Porque o sujeito fala, você não vai vestir tal roupa, e o dependente emocional passivo, com medo de perder aquele homem ou aquela mulher, fala, ok, eu aceito isso. Aceita de maneira passiva. Por isso que o nome é dependente emocional passivo. Então, o dependente emocional passivo, ele aceita absolutamente tudo para não perder aquela pessoa, para se manter com aquela pessoa. O dependente emocional ativo, por sua vez, é o oposto do dependente emocional passivo. O dependente emocional ativo, como diz o termo, ele é ativo, ele cobra, ele exige, ele impõe sobre o outro. Então, o dependente emocional ativo, ele chega na outra pessoa e fala, olha, você está me amando errado, porque você deveria me mandar mensagem todo dia. Você deveria me mandar bom dia, você deveria me chamar de amor, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. O dependente emocional ativo, ele sufoca para não perder e perde por sufocar. E por mais que a outra pessoa goste dele, por mais que a outra pessoa ame ele e esteja se esforçando para ser recíproca e dar o melhor para ele ou para ela, o dependente emocional ativo sempre vai achar que está faltando alguma coisa. O dependente emocional ativo, ele tem também um pouco de traço de manipulação e de controle. Porque às vezes ele tenta manipular o outro e controlar também. Tudo isso porque ele não quer perder o outro. O dependente emocional ativo é muito ciumento ou ciumenta. Como eu disse, ele exige, ele sufoca, ele asfixia a outra pessoa. Ele deixa a outra pessoa sem ar. A outra pessoa fica desgastada, porque todo esforço parece que é em vão. Então a outra pessoa, o outro, começa a se sentir impotente. Parece que tudo aquilo que ele faz não é o suficiente. Porque o dependente emocional ativo é um buraco sem fundo. Quanto mais ele recebe, mais ele quer receber. Ele pensa que está recebendo pouco ainda, ele quer mais. Ele é um poço sem fundo. Ele vai sugando do outro e simplesmente não consegue saciar aquela carência que ele tem. Perceba que o dependente emocional ativo tem traços também de ansiedade. Porque, como eu disse lá no começo, ele cobra muito. Então, a pessoa que é muito ansiosa, geralmente ela vai ter essa dependência emocional chamada dependência emocional ativa. Vai cobrar, vai exigir, vai se sentir insatisfeita no relacionamento. E a grande pergunta é, se a pessoa está sentindo tudo isso, se a pessoa reclama que o outro não dá para ela o que ela deseja, se a pessoa reclama que está recebendo menos do que merece, por que ela não abre mão desse relacionamento? Mas é exatamente isso o que o dependente emocional ativo faz. Ele reclama, e aí quando o outro fala assim, ok, tudo bem, você está reclamando, poxa, eu percebi que você não está feliz, que você está desmotivada, que você está insatisfeita, então vamos fazer o seguinte, eu sigo minha vida e você segue a sua. É nessa hora que ele fala, não, eu não quero. Então ele reclama, mas não abre mão. É aquela pessoa que está com o sapato apertado, que está lhe causando bolha, ferida, e aí você fala para ela, poxa, o que está causando a sua dor? Ah, é porque meu sapato está apertado. Então tira ele. E ela não tira. Mas o caminho inteiro ela fica reclamando, ah, tá doendo, tá machucando, olha só, poxa, tá criando calo, mas não tira o sapato. Esse é o dependente emocional ativo. Então perceba que são dois perfis totalmente diferentes um do outro. O dependente emocional ativo, ele não aceita as coisas de bico calado, mas não quer dizer que ele vai abrir mão da outra pessoa. Ele fica ali, naquele pé de guerra, mas ele não consegue abrir mão da outra pessoa. O dependente emocional passivo, ele aceita tudo de bico calado e também não consegue abrir mão da outra pessoa. Os dois se tornam refém do objeto, que é a pessoa. Os dois fazem isso. Então você viu aí dois perfis de dependentes emocionais. Espero ter conseguido te auxiliar da melhor forma possível e daqui 2 dias nós teremos a nossa 5ª aula do método Abrir Mão e Superar.
Você se identificou? Comenta lá no Instagram, manda lá uma mensagem, um direct lá no Instagram. Fala que você se identificou, o que você tem achado do curso. Esse comentário é muito importante para nós. Deixa lá seu feedback, seu comentário positivo. Quero te agradecer pela companhia aqui no Telegram. Um beijo no seu coração, muita saúde física e mental a todos.